Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Cartão, uma iniciativa pelo Núcleo Jovem da Enfim CDL de São José. Hoje estamos aqui na presença do meu amigo Edmilson Ortiz como co-host. Beleza, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer dividir esse episódio com você. A gente vai receber nada mais nada menos do que um dos diretores aqui da Enfim de São José, que foi empossado, nomeado há pouco tempo, e vai passar um pouquinho para a gente hoje da sua história empreendedora, da sua trajetória. Ele é o Luan Tavares. Seja muito bem-vindo. Valeu, Augusto. Obrigado, Edmilson. Cara, fico grato aí pelo convite. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosta de contar histórias, gosta de bater papo. Né? Edmilson é um amigo pessoal e tal. A gente frequenta o mesmo núcleo aqui, né? E sempre, quando a gente tem a oportunidade, é aquela resenha, conversa, descontraída. Acho que esse é o objetivo aqui hoje. Não só a história da Ethos, né, mas a história do Luan, a minha entrada na entidade, no associativismo, e vamos para cima. Show de bola. Antes de partir para o próximo capítulo aí da tua história, eu gostaria de fazer as paroquiais, né? Então, agradecer o pessoal da comissão, né? A comissão é composta por 6 nucleados aí do Núcleo Jovem da Enfim. Dentre eles estamos eu, Edmilson, Augusto Souza, Edmilson Ortiz, Dani Lotterman, Georgina Morelli Matos, Beatriz Fetzlaff e o nosso amigo Claudio Omar, da Comodo Produtora, né? E além disso, também temos o apoio do nosso estúdio, que está ali atrás, né? Atrás de nós aqui, atrás do Luan, que é do Diogão da Madeireira União. Então o Diogo também apoia aqui o podcast com essa estrutura bacana. Meu amigo, vou passar a palavra aqui para o Edmilson Ortiz, que já preparou uma pauta e conhece bastante, né, o convidado, e eu tenho certeza que ele vai ficar mais à vontade. O Edmilson se prepara, cara. Ele é um cara diferenciado. Eu me preparo há 40 e poucos anos. Esse cara aí já está preparado. Eu não preparei uma pauta, mas eu fiz algumas perguntas pro Luan aqui pra gente lembrar, porque nós conversamos muito sobre empreendedorismo, sobre associativismo e sobre outras coisas como amigos pessoais. Mas é bom te lembrar, eu perguntei, Luan, e a Ethos? Quanto tempo tem? Né? Eu sei a história, já tive a oportunidade de dar treinamento para a tua equipe, mas a história real, né? As datas, como tudo começou com o teu sogro, né? É uma coisa muito bacana de ver, porque, cara, antes de entrar na Ethos, eu queria falar da tua figura, né? Eu vejo, desde que eu te conheço, você nem usava blazer na época, né? Mas assim, o associativismo faz parte do teu crescimento como empresário. Isso, cara, são duas coisas que se complementam, assim. Quando eu iniciei na Ethos, se não fosse o associativismo, eu não estaria aqui hoje, né? Então isso aqui é uma prova viva, né? O podcast surgiu do Núcleo Jovem e há 7 anos atrás eu busquei essa entidade aqui. Cara, buscar ajuda mesmo, né? Tava começando, assim como existe agora o projeto Trampolim, que é fornecer ajuda aí para micro e pequenas empresas, foi o que aconteceu comigo. E a figura do Luan, cara, é isso. Tem 31 anos, eu nunca tinha pensado em empreender, né? Eu comecei a estudar numa escola técnica, meu objetivo sempre foi trabalhar numa grande empresa, ser funcionário. Eu me formei na escola técnica em eletromecânica em 2010, nada a ver com software, né? Trabalhei no ramo de metalurgia, indústria de usinagem e fundição durante 5 anos e cursei engenharia de produção. Então, minha carreira, cara, sempre pensei assim, em trabalhar dentro de grandes empresas, me mudar, assim, ir para São Paulo um dia, trabalhar numa grande empresa, fora do país, e aí as coisas nem sempre saem como a gente planeja, né? Ainda bem. Então, com certeza. E aí, cara, eu conheci a Ethos em 2008, né? Através da Bruna, minha esposa hoje, e em 2016 a gente abriu uma unidade de negócio da empresa aqui em São José, tá? Então, complementando, tenho 31 anos, sou formado em gestão comercial pela Estácio. Foi outra coisa também que não estava aí no caminho, né? Mas fui me aperfeiçoar, então me formei na área de vendas. Atualmente eu deixei o cargo de diretor de núcleos empresariais na entidade, né? Assumi agora um cargo como vice-presidente de assistência e serviços da CDL de São José, um trabalho mais voltado pro lojista, né? Aqui da região. E estou na Ethos há 7 anos, inclusive. Estava conversando com meu amigo Claudio Omar hoje aqui, antes do podcast, né? Que no dia 12 de julho, que foi aniversário dele, a gente completou 7 anos aqui em São José. E é isso, cara. Para quem não conhece ainda a Ethos, né? É uma empresa de software de gestão empresarial. A gente trabalha hoje com soluções para pequenas e médias empresas
e a gente segue alguns pilares dentro da empresa para segmentar, para atender alguns tipos de nichos, né? Então hoje a gente atende indústrias, distribuidoras, prestadores de serviço e varejo. Mas a história da Ethos, né, ela é uma história recente. A marca, né, ela foi criada em 2016. Então é legal a gente voltar lá atrás, né, para entender um pouquinho como que virou a Ethos, né, como que se tornou. Então, meu amigo, cara, primeiro a gente já teve a oportunidade, né? Claro. Em algum momento a gente já gravou um podcast lá na minha empresa, no caso, e eu conheci bastante da tua história. Até então eu não tinha contato contigo, né? A gente se via no núcleo ali, mas não era uma coisa muito próxima. Desde então eu vim frequentando mais o núcleo, me envolvendo um pouco mais no associativismo e a gente foi se aproximando um pouco mais. Né? Hoje eu conheço o Luan de outra forma, né? Primeiro pelo depoimento lá no podcast, depois pela convivência. Eu percebo que de fato tu és um cara diferenciado, um cara sempre à frente de tudo, né? Não à toa hoje está nesse cargo de vice-presidência aí da CDL. Então, cara, fico muito feliz realmente de estar te recebendo aqui. Quero continuar ouvindo essa tua história, depois de ter molhado o bico aqui, né? Então, fica à vontade. Traz pra gente aí o complemento desse texto. Legal, cara. Então, falei um pouquinho da minha história, né, minha trajetória. Então, a minha família sempre empreendeu, meus pais, né, no ramo da gastronomia. E eu tinha a figura assim, cara, que empreender não era um negócio legal, sabe? Eu via minha mãe trabalhando sempre até tarde, meu pai também, finais de semana, sabe que a gastronomia tem disso, né? E eu vi assim, não, cara, empreender não é pra mim, eu quero seguir a minha carreira dentro de uma empresa, estudar, pós-graduação, MBA, quem sabe um dia trabalhar fora do país, sempre na área de engenharia. E aí em 2016 conheci a Ethos, hoje eu estou como gestor comercial do grupo, né? E especificamente aqui na Grande Florianópolis, eu tenho uma unidade de negócio da Ethos aqui e represento hoje a marca. Mas, como eu falei, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho, né? Porque as histórias vão começar a se cruzar aqui em 2016. Então, o pai da minha esposa, o Claudinei, né? Mandar um abraço para ele, que é o meu maior incentivador aqui na área comercial, porque me trouxe para o segmento, né? E me ajudou a quebrar essas crenças, né, que empreender não dá certo, né, que trabalhar em família não dá certo. Enfim, eu via isso dos meus pais e eu não queria trabalhar com a minha esposa, né, queria ela na área dela e eu na minha área. E muitos casais pensam assim hoje, tá? Às vezes a gente conversa, cara, como é que dá certo, né? E até a gente conversou isso lá no podcast, né, que cada um tem a sua área e tal, por isso que dá certo, né? A gente se complementa. Eu sei como é que é, você obedece e pronto, aí não tem ninguém. A palavra sempre é a última, né? E aí foi isso, cara. Então, o Claudinei, ele trabalhou também no segmento metalúrgico, construção civil, mas ele começou a desenvolver um software dentro da empresa que ele trabalhava. Uma ferramenta antes do Excel, me fugiu o nome aqui agora, Edmundo deve saber. Eu mal lembro do Excel. Mas era uma ferramenta, cara, como se fosse um Excel, começou a desenvolver uma planilha dentro da empresa para controle de orçamento. E essa planilha foi tomando corpo e tal, ele já tinha passado por vários setores da empresa. Ele foi pegando as dificuldades de cada setor e aquela planilha virou o software da empresa. Como hoje uma empresa pequena às vezes tem, né? O cara que gosta de usar uma planilha. Mas na época a empresa não era pequena, era grande. Então ele criou essa planilha e tal e começou a se envolver mais na área de TI. E ele sempre foi um cara apaixonado assim, por informática, por TI, até hoje. Né? Ele tem mais de 50 anos, mas é um cara que está sempre atualizado, assim, gosta muito da parte de hardware, software, enfim. E aí na época ele viu uma oportunidade, cara, começou a fazer alguns serviços de assistências pro pessoal, assim, para amigos e tal, né, em casa mesmo. Ia no Paraguai, São Paulo, buscava algumas peças, um HD, um notebook, só vender, assim. E, cara, e todo trabalho que é bem feito, né, que tem dedicação, ele dá certo. A tendência é crescer, né. Até que chegou um momento que eu acho que a receita dele de serviços e a empresa já estava ali equiparando, ele pediu demissão na empresa para se dedicar. Então, uma carreira de 15 anos, numa empresa grande e tal, o cara foi lá, pediu demissão para abrir um negócio na sala de casa, né? Então, empreender é muito louco. Geralmente o pessoal chega e fala, não faz isso, né, cara? Tu vai começar do zero, o negócio, tem vários concorrentes, né? Tu não tem caixa para isso. Mas o cara acreditou e tal, foi batalhador e começou na sala de casa, pilhas e pilhas de caixa, de produto, de informática. E aí essa história começa na sala da casa dele, ele começou a vender esses equipamentos, o negócio começou a ficar bom, contratou um funcionário
e, pô, vou abrir uma loja em algum local, né? Então, na cidade de Sara, que é o município onde eu vivi a maior parte da minha vida, ele abriu uma loja informática chamada CPR Informática, Claudinei Pedro Rebelo, né? E aí essa loja foi dando certo também, ele abriu uma segunda unidade, uma terceira, uma quarta, chegou a ter 32 funcionários nessa empresa, 7 veículos. Era uma época assim, o que está forte hoje na informática é o serviço, é prestar serviço para a empresa, porque a venda, cara, de peça, venda de notebook, pô, hoje em dia tem o Mercado Livre, você compra antes do meio-dia, já chega à tarde, né? E num preço, compra lá de São Paulo, tu compra num preço menor, essas magazines, né, as lojas vendendo, comprando em grande quantidade e vendendo num preço mais baixo, então a loja informática na venda de produto, ela não consegue se destacar tanto, né? O varejo é muito competitivo. E hoje eu vejo que o segmento se destaca com a prestação de serviço, que é ir até a tua empresa, fazer um trabalho de rede, de segurança, né? De consultoria, né? E ele fazia isso naquela época, então deu muito certo, assim, atendia prefeituras, indústrias, né? Já tinha uma visão, né? Isso há quase 20 anos atrás, já tinha uma visão diferente, né? E a empresa bombou e tal, foi referência, só que ele começou a construir dentro da empresa um software de gestão, igual ele fez lá na indústria, na né? época da planilha. Isso, na época da planilha. Só que o software que ele implantava não dava certo, ele tentava de um jeito, e a informática é muito complexa, você controlar, tem um equipamento, tem o número de série, tem o código disso e tal. E aí ele pensou, cara, eu vou contratar alguém para desenvolver um software para mim. Isso hoje é maluquice. Eu e tu, a gente estava batendo papo semana passada, tu não vai contratar um programador para desenvolver um software para ti, homologar um software, cara, tu pode gastar milhões às vezes, dependendo do tempo do projeto, né? É muito caro essa mão de obra hoje. Mas na época ele teve essa audácia e contratou um programador e começou a desenvolver um software para ele, para gerenciar a empresa dele, os processos dele. Parte de controle de serviço, funcionários, RH, gestão financeira, gestão comercial, tudo num único sistema. E cada dia, quem desenvolve, aparece uma nova novidade, né? Uma oportunidade, um relatório, um campo, e tu nunca para, né? Tu tá sempre desenvolvendo. E resumindo, esse projetinho virou 2 anos de projeto, teve que contratar mais outro programador, investiu assim facilmente R$500 mil no negócio há quase 20 anos atrás. Aí na época era loucura, né? Para uma loja de informática, que o faturamento era mais baixo. E só que, cara, nada é por acaso, né? De repente, quando o software ficou pronto, já veio a necessidade do comerciante, o vizinho, o amigo, cara, deixa eu testar esse teu sistema, vamos botar na minha empresa, né? E veio o primeiro cliente, que desenvolveu, entregou, veio o segundo cliente, mas agora eu sou da indústria, não? Então vamos desenvolver para a indústria, peraí, vou manter aqueles funcionários lá que eu ia demitir da empresa ou realocar, já que terminaram o software, né? Então vamos customizar o que eu já tenho. E foi. Levou 2 anos para desenvolver o software ficou pronto, começou a aprimorar. Lá em 2008 começou a vender o sistema da Ethos. E até que em 2012, cara, a receita da marca, do software, né, ela já estava maior que a da CPR Informática. Não fazia mais sentido manter uma estrutura grande, 4 lojas, veículos e tal. Ele vendeu o grupo, foi um desapego assim, né? Porque, pô, ele construiu aquela marca, e na época eu até lembro da Bruna, né, me falando, pô, cara, o pai vai vender a empresa, né, cara, poxa, ali era como se fosse um filho, né. Pra quem não tá tomando a decisão, parece que é um retrocesso, né. Exato. E, na verdade é uma coragem, um avanço. Pra quem era de fora, muitas vezes falava isso, pô, quebrou a empresa, né, tá vendendo porque tá quebrado. Mas sabe que eu quero que você conclua essa parte muito interessante, né, e aí mais pra frente a Ethos até mudou de nome e tudo mais, e veio a se estabelecer como a Ethos que é hoje, né. Isso, aí em 2012, então, vendeu o grupo e ficou só com a empresa de software. Realocou os funcionários, né, criou os departamentos de suporte técnico, gestão comercial, implantação do software, e aí começou a profissionalizar a marca. Como ele vendeu a marca CPR Informática, ele lança a Bitecnologia. E de abelha, né, em Sara, capital do mel, por muitos anos, cidade do sul aqui de Santa Catarina, então Bitecnologia. E aí lançou o Bisoftware. E aí ele vendia esse software, na época eu não participava ainda da empresa, vendia o software para esses segmentos. Indústrias, distribuidoras, prestadores de serviço, gastronomia, comércio varejista, enfim, foi ficando muito forte a marca no comércio local, porque
o Claudinei, assim como hoje eu estou nessa posição aqui na Enflo, de relacionamento, do núcleo, ele também fazia isso, né? Então, participava, já foi secretário de Indústria e Comércio, já foi presidente do Lions Club, Rotary Club, participou de associação comercial, sempre. O apelido dele na cidade era o Ney da CPR, né? E aí, sempre um cara muito bem relacionado e tal, e os negócios só vinham do relacionamento, não era o produto, né? Não era oferta e tal, era o relacionamento. E aí, a partir de 2012, então, a marca começa a trabalhar só com o sistema. Pô, na sequência dessa história aí, vem a tua entrada na ESSO. Cara, é uma atitude de muita coragem, é uma decisão corajosa. Você abrir mão de uma carreira que você tinha visualizado e tinha se preparado, né, para outra carreira. Você faz uma transição de carreira entrando numa empresa familiar. Só por isso já seria desafiador, mas você estava entrando numa empresa familiar do sogro. Isso, o negócio não é meu. Porque se fosse dos seus pais, ainda assim seria uma atitude corajosa, eu passei por isso, mas do sogro. Como é que foi essa mudança para ti e o que te levou a decidir por isso? Legal, cara. Então eu e a Bruna, a gente se conheceu em 2008, tá? Foi aquele namoro de colégio, né? Eu tinha 16 anos, ela tinha 15 anos. E sempre frequentando a casa dela e tal. O pai dela muitas vezes fala, pô, tu tá cursando o quê, cara? E tal. Pô, cara, eu faço eletromecânica. Não, pô, tem que fazer informática, cara. Tem que vir trabalhar conosco. Eu disse, não, cara, jamais vou trabalhar em família com a Bruna e tal. Não curto, não gosto, né? E eu lembro que o pai da Bruna e a mãe da Bruna trabalhavam juntos, né? Cada um no seu setor, muito parecido conosco hoje também. E eu dizia, não, cara, muito obrigado. Até que um dia ele me chamou, eu acho que foi, sei lá, 2010, 2011, por aí, me chamou para uma conversa. Cara, pô, eu queria te convidar para vir trabalhar conosco na área comercial da empresa e tal. E aí, cara, eu tava bem na empresa onde eu trabalhava, né? Eu trabalhei numa empresa de 400 funcionários, a USIP Fundidos e Usinados, é uma empresa grande no sul de Santa Catarina, faz peças aí pro Brasil todo, né, de usinagem. E eu tava cursando engenharia e tal, não via, assim, sentido, né, de sair fora, né? Pô, vou abandonar tudo que eu construí até aqui, meu curso técnico, minha faculdade, meu relacionamento, minha empresa, né, onde eu trabalhava. Eles não aceitei a proposta, né? Eu falei, não, cara, obrigado e tal, mas quem sabe lá na frente, né? E aí, cara, eu participei da empresa da USIP durante 5 anos e lá nessa empresa chegou um momento assim também que eu já tinha passado por vários setores da empresa e já estava também assim um pouco esgotado, né? E tal, sou aquariano, né, cara? Eu gosto de mudança, entendeu? Então eu pensei, pô, cara, eu vou mudar aqui de rumo e tal, né, de empresa. E eu tinha um irmão que morava fora, né, mora até hoje fora do país. Meu irmão tinha uma construtora nos Estados Unidos, uma carpintaria, né. Ele começou lá como carpinteiro, depois abriu um negócio, tal, o negócio dele estava indo muito bem. E aí foi naquela época que o dólar começou a aumentar e tal. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou ficar uns 6 meses fora do país, assim, vou para lá, vou abandonar aqui o meu trabalho e tal, né? Pensava em talvez concluir a faculdade e depois, mas aí falei isso para a Bruna, né? E aí a Bruna falou, cara, eu também tenho interesse, né? A Bruna gostava muito do inglês e tal, gostava de estudar, já tinha feito vários cursos e, pô, se tu for eu tenho interesse também, né? Eu já trabalhava com o pai dela há um certo tempo e tal, também estava assim meio que esgotada, né? Sabe que trabalhar com cliente, né, o dia inteiro e tal, no atendimento, no suporte é uma profissão bem desgastante. E aí a gente numa conversa e tal, conversamos com o pai dela, né, e ele falou, pô, cara, legal a ideia e tal, se não tá contente, né, na empresa, eu acho que para fora do país é legal, mas por que vocês não abrem então um negócio, né, a gente abre um negócio em sociedade, em parceria, não precisa ir para fora, daí ele falou para mim que na época a Edson estava em expansão. Ele chegou a ter mais de 10 unidades de negócio, mais de 10 franquias da Ethos, né? Filiais, perdão. E aí a Grande Florianópolis era um lugar vago, assim, não tinha ninguém aqui, pô, era capital e todo mundo queria vir pra cá, né, pra abrir um negócio. E aí na época ele fez uma proposta, cara, então vamos ser parceiro, né? Tu abre um negócio lá e vocês dois vão pra Florianópolis. Isso em 2015 para 2016. Mas chegaram a passar o tempo fora. Isso, aí ele fez a proposta e eu falei, cara, beleza, a gente desenhou essa proposta e tal, fiz todos os cálculos, porque, cara, não tinha grana para abrir um negócio
ele também não tinha grana para me bancar, né? Eu não tinha salário, era uma parceria assim, tinha que vender para pagar as contas, entendeu? E como que eu saio de uma área metalúrgica de engenharia, trabalhava com processos, de repente vira um vendedor e tem que vender para pagar a conta, não fechava, né? Eu já tinha um bom salário, a Bruna tinha um bom salário, então eu tinha a estabilidade, né? A famosa estabilidade, a gente ouve falar hoje. E quantos anos? Isso eu tinha 22 anos, isso. Trabalhei nessa empresa dos 18 aos 23, eu estava ali em 22 amadurecendo a ideia. E aí eu falei para ele, cara, eu aceito o desafio, a proposta e tal, vamos junto, né? Tô novo aí, cara, vai ser um desafio para mim. E outro detalhe, né? Eu era solteiro, morava sozinho, tava namorando com a Bruna, morava literalmente sozinho, porque minha mãe tinha saído de casa, tinha ido morar com os meus avós passavam por um problema de saúde, para ajudar a cuidar do meu avô, que já faleceu. E aí eu saio de um status praticamente solteiro, de um emprego com estabilidade, para empreender e casar. Né? Pô, do dia pra noite, eu peguei e falei pra ele, cara, eu aceito a proposta, mas antes eu quero dar um pulo nos Estados Unidos. Quero visitar o meu irmão, quero dar uma esvaziada aí na cabeça, tal, voltar com novas ideias. E aí ele até me incentivou, falou, cara, então fica 6 meses lá, vai em janeiro, fica até julho, né? Eu tinha o visto americano e tal, a Bruna também. Ficam 6 meses lá, vocês curtem, trabalham, juntam um troco, volta com a cabeça vazia e tal, desestressado. Porque eu já estava assim há muito tempo sem pegar férias, a Bruna também. Eu trabalhava das 7 às 5 e fazia faculdade das 7 às 10. Depois eu treinava das 10 às 11. Então eu chegava todo dia em casa, fazia comida, preparava minha roupa, outro dia a mesma coisa. E eu estudava de segunda a sábado na faculdade. Engenharia 5 anos, segunda a sábado. Então eu estava destruído já. Fisicamente, emocionalmente, eu estava naquela finaleira da faculdade, assim, já só empurrando, né? E aí foi isso. E aí, cara, eu digo que 2016 foi o melhor ano da minha vida. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, o meu irmão morava lá. Primeiro porque é o seguinte, o meu irmão foi embora dos Estados Unidos com 21 anos. E ele era o homem da casa, assim. Meus pais separados, ele era meu parceirão, né? Como se fosse meu pai, assim. Quando eu tinha 13 anos, ele foi embora. Então, aquilo já foi um baque pra mim. E como ele foi embora, cara, ele não tinha documento americano, a gente ficou 8 anos sem se ver. Não sem se falar, né? Na época a gente conversava aí pelo Messenger e tal, Skype, mas ficamos 8 anos sem se ver. E aí, em 2013, eu consegui ir pra lá, eu vi ele e tal, 2014 fui de novo, e até que aí em 2015 surgiu essa oportunidade de morar com ele 6 meses. Então por isso que hoje foi melhor ainda a minha vida disparado, assim. A vida, cara, ela foi do 0 a 100 muito rápido, assim. Então mudei meu status de relacionamento, comecei a empreender, fui morar fora antes, fiz praticamente um intercâmbio lá, eu consegui estudar 6 meses, uma vez por semana, numa escolinha próxima de onde eu morava. Eu fui trabalhar na carpintaria, um trabalho pesado, que não tinha nada a ver com o que eu estudava e tal. E fui resgatando alguns valores, assim, que estavam esquecidos, né, cara? Voltei, assim, no tempo e tal, comecei a ver a vida de outra forma. E aí o meu irmão, na época, não tinha filhos, né? Tava ele e a esposa morando juntos. Eu e a Bruna começamos a morar lá com eles, numa casa enorme e tal, um lugar bom para morar. A gente morava do lado de Washington DC, da capital. Então todo dia a gente saía, fazia alguma coisa. Eu e ele, a gente ficamos 8 anos sem se ver, mas parece que era a mesma coisa, cara, sabe? A gente ficou um tempo sem se ver, assim, ele sai de casa, eu tinha 13 anos, depois eu vou morar com ele, eu tinha 22 anos, com barba na cara já, com uma namorada, né? Então assim, eu era criança, depois mudei e foi muito da hora esse período que a gente ficou junto. Legal, cara, que massa, velho. Agora tem algumas coisas aqui da tua fala. Vou voltar lá no começo, quando eu tava falando da história do teu sogro ainda, e aí fala que ele percebeu que o serviço de informática era muito melhor do que o produto. E aí tu vem para os tempos atuais, né, que já lá naquela época ele percebeu, era 1990 alguma coisa? Era 2000, 2002, até 2006 ali. Exatamente, então ali ele já percebeu. Imagina hoje, né, que tem toda essa pulverização de marcas aí, de vendas pela internet e tudo mais. Teve um episódio que a gente fez aqui, eu não lembro se era com o Rush, acho que não, que a nossa convidada, que é a Georgina, uma das pessoas que é responsável por esse projeto,
ela fala que o produto acabou, né? Porque, cara, quando tu oferece uma coxinha, a tua coxinha pode ter um sabor diferente, pode ser até melhor uma do que a outra, pode ter uma coisa que determina. Mas se tu não tiver um bom atendimento, se não tiver uma forma como vender aquilo ali, se não se posicionar de alguma forma, muito provavelmente o cliente vai provar a tua coxinha, pode ser que ele não perceba nem o valor daquela coxinha, o sabor dela, porque tu não se posicionou direito, né? Então, o atendimento, a percepção da tua marca determina muito se tu vai performar ou não. E aí, cara, falando em marca, eu sei que houve uma mudança, tanto de CPR, né, para BI, tecnologia, e aí depois, hoje, né, como já foi na apresentação, hoje é a Sistemas. Quando que aconteceu isso? De que forma isso veio à tona? Por que veio? Legal, cara. Então, a Bitecnologia, a CPR Informática, anos 2000 até 2012, praticamente, 2008 acho que foi. Aí 2008 o sistema fica pronto, né? Uhum. E aí eu acho que ali ele começou como CPR Sistemas. Eu sei que 2008 aí foi Bitecnologia, 2012. Uhum. E a Bitecnologia permanece até 2016. Então quando eu comecei aqui, em 2016 ainda peguei algum material da Bitecnologia, meu cartão era Bitecnologia, nosso Instagram era @Bitecnologia. Depois teve essa virada de marca, né? Por necessidade mesmo de mercado, se reposicionar, novas estratégias, registro de marca também, que era uma coisa que na época conflitou e tal com outra marca. E imagina, né, cara, até hoje o pessoal fala, o Claudinei da CPR, né? Associar uma marca que não existe mais. Sim, Né? muito. E o cara pegar e abrir mão, né, de uma marca que ele construiu, que era o nome dele, né? E aí, mas ele foi cabeça demais, assim, desapegou mesmo, assim, do ego, pô, é o meu nome e tal. Não, cara, tem que ser o que é melhor pra empresa, né? E muito legal isso, cara. Eu ouvi esse corte da Georgina e a gente fica pensativo, né? Sim. Porque realmente, cara, falando em coxinha, pô, aqui em Floripa tem a Maria Coxinha, né? Exato. Que o preço de uma coxinha custa às vezes o triplo, 4 vezes mais que outra coxinha de um barzinho da esquina, né? Exato. Uma lanchonete. E por que as pessoas saem de Criciúma, por exemplo, para vir na Maria Coxinha? Né? Comer coxinha, será que é? Não, Né? A experiência, né? Tá na beira do mar, num lugar paradisíaco. É tu querer fazer parte daquilo, né? Pô, eu já fui lá naquele lugar, eu provei, né? A marca, né? Então tem tudo isso, né, cara? Chega num ambiente como aquele, é a maneira como é servido, é o cardápio que é diferente, né? A música que tá tocando, né? E o preço é um detalhe, né? E aí ela agrega valor ao serviço. Exato. Né? Ô Luan, falando em experiência, qual é a experiência que a Ethos pode proporcionar para o empresário? Quais são as soluções que a Ethos oferece? Legal, cara. Essa pergunta é boa, assim, porque eu sempre tento trazer para algo não muito técnico, né? O que a gente acabou de falar aqui, né? Software, cara, Floripa hoje ela teve um boom aí, tem mais de 1.800 empresas de software. Então, é a capital da tecnologia praticamente. Se a gente falar de sistema de software, existe hoje software gratuito, né? O Sebrae fornece hoje um software gratuito. Então, como é que a gente se diferencia no meio dessas empresas, né? Primeiro, cara, quando a gente é na prestação de serviço, com certeza, quando a gente vem do sul para cá, de Criciúma, de Sara para São José, a gente começa a entregar, cara, muito valor, muito mais do que eu vendia. O preço que o cara pagava, eu entregava, demais, assim. Tanto é que a nossa perda de cliente é quase que zero, assim. O churn da nossa carteira é muito pouco, assim. Eu perco 2, 3 clientes por ano numa carteira muito grande, entendeu? Onde entra 30, 60 clientes novos. Então, e muitas vezes o motivo é, o fechamento de uma empresa, né? O cara tem outro objetivo. Nunca por descontentamento. E como que a gente se diferencia, cara? Aqui dentro desse material aqui, ó, quando a gente construi nossa marca, tem alguns pilares. Eu diria os dois principais pilares, tá? Que é ter uma equipe conectada, que é um suporte técnico, né? E aí eu lembro da Georgina falando que qualidade não é diferencial, né? Então, eu ia falar, meu software é bom? Não tem diferencial, porque depende do teu objetivo, né? O que tu quer resolver de problema na tua empresa. É obrigação software. ser É uma bom. obrigação ser bom. Ninguém contrata um software para ser ruim, né? Ninguém vai no restaurante para comer uma comida ruim. Então, os nossos dois principais pilares, tá? Uma equipe de suporte técnica proativa, uma empresa que tem uma equipe que entenda do teu negócio, que não seja um cara generalista, né?
Então, ele tem que entender de indústria, de serviços, de distribuição, de logística e de varejo. Ele tem que entender regra de negócio como um todo desse segmento. O cara que liga lá para a empresa e fala lá com o nosso técnico, ele já entende qual é a necessidade, por que aconteceu aquele problema, o nosso técnico, né, e vai ajudar a resolver da melhor forma. E muitas vezes hoje em dia, cara, com esse crescimento aí exacerbado das empresas, as empresas começam a querer enxugar custos. E aí começam a colocar ferramentas, um chatbot, um manual de instrução, né, perguntas e respostas no site. E isso funcionou lá na pandemia, foi legal, foi bacana, né? Tu tens a autonomia de tu mesmo, né, resolver o problema sozinho. Mas o meu perfil de cliente é um pouco diferente hoje, né, pós-pandemia. Ele quer essa assistência. Ou seja, deixa eu te interromper. Essa tu traz muita solução sem perder a proximidade, sem perder o contato humano. Exato. É software, mas é humanizado, entendeu? As pessoas nos contratam por isso. Por muitos anos as pessoas contratavam o sistema da Etos por causa do suporte técnico. O pessoal falava, cara, compra esse produto aqui porque o suporte deles é incrível, cara. A empresa, o pessoal conhece do teu negócio, são atenciosos. A gente apadrinha geralmente um técnico que vai sempre atender a mesma empresa. Então o Edmilson ligou lá, vai falar com o Douglas, né? O Augusto ligou lá, vai falar com o Lucas. São segmentos distintos, né? Então o cliente ele sempre tem um parceiro, né? E aqui diz o nosso segundo pilar, que é um aliado com presença real. A gente vai para dentro da empresa do cara, passa por todos os setores, pega os gaps ali, entende o que ele quer resolver com o software, coloca isso num planejamento e implementa o sistema. Diferente de eu já chegar lá empurrando uma solução, né? Cara, isso aqui é o melhor para ti, né? Tem que fazer isso. Eu vejo isso com clareza do jeito que tu lida com as pessoas. Eu lembro desse gente conversando sobre um restaurante que você foi visitar, e o olhar do Noé é aquele cara que não está olhando só para aquilo que o sistema dele pode resolver. Ele está olhando para coisas que não envolvem o trabalho dele, né? Cara, tu tem que ter cuidado com a visualização, com a exposição dos produtos, porque ele tem um olhar de empresário que tem uma visão mais ampla. Né? Então não é só vinculado ao negócio, à tecnologia, é de quem se importa mesmo com o cliente e tenta entender a demanda. E aí nesse crescimento da tua visão, né, nos últimos anos, porque você começou como um garoto tentando aprender o mercado e foi se tornando um empresário nessa caminhada, né? É isso mesmo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o quanto disso foi favorecido pelo associativismo? Legal, cara. Então, sobre a Etos, eu falei, acho que eu respondi a tua pergunta, sim. Os dois pilares, o que é o diferencial da nossa empresa. Então, tá nessa humanização, né, que muitas empresas estão numa contramão aí, muitas vezes querem empacotar muito, engessar muito, pensando em escala, em volume, mas acaba perdendo ali a qualidade, a aproximação com o cliente. Né? Recentemente eu visitei o centro administrativo de uma empresa gigante aqui, eles, e aí, cara, na apresentação lá da empresa, né, que a gente passa pelo... eu me esqueci o nome, mas o CD? Não, era no CD, né, mas passa pelo memorial, lembrei, memorial. E eles falam, cara, lá tem, no memorial tem a garrafa térmica do que eles, né, não sei se vocês, mas a minha avó tinha aquela algumas. Aquela branca? Isso, exatamente, minha avó tinha algumas em casa, relógio do que eles, tinha muita coisa assim. E aí que entra a questão, a minha avó era aquela pessoa que tinha um carnê, ia na loja pagar, e conversava com a pessoa do caixa, e eles tinham esse... E quando eu estive lá agora na empresa, é estratégico que todos os colaboradores passem por um curso de atendimento, de treinamento, por isso, né? Para que lá na frente atendam o cliente a ponto de fazer ele ser fiel à marca, e não pelo produto, lógico, mas por ir lá, ganhar aquela atenção, às vezes um aposentado só quer isso, né? E isso talvez justifique o tamanho do que eles, né? Um dos pilares, um dos pontos que justifica talvez o tamanho do que eles. Legal, cara. E o principal disso, cara, é tu acreditar naquilo que tu vende. Né? Se o software da Etos não fizesse sentido para mim, eu não venderia, entendeu? Sim. Se eu não usasse o produto, eu jamais ia vender um carro que eu não comprasse, um produto, né, que eu não utilizasse. E voltando também na tua fala, eu tinha notado essa questão do network, né? O Edmilson largou a pergunta, eu já interrompi. Mas com relação ao network, cara, eu percebi que lá atrás o Claudinei já era um cara bem envolvido, com bastante network, bastante associativismo e tudo mais. E hoje tu foi nessa linha também, e me parece, né, que está indo muito bem. Então,
voltando para a pergunta do Edmilson, né? Como é que tu relaciona isso? Tem alguma relação com o associativismo? Legal, cara. Então, sobre associativismo, tá? Quando a gente chega aqui em 2016, eu tinha uma visão assim, que eu tinha o melhor produto e que o meu telefone ia tocar e que as pessoas iam me chamar para comprar, né? Não sei de onde eu tirei isso. Né? Mas, enfim, voltando, eu tinha ido para os Estados Unidos, voltei, em 2016 a gente abre a empresa dia 12 de julho de 2016, na sala de casa, eu e minha esposa, e eu pensei nisso, cara, eu tenho um número comercial aqui, nós temos um site, as pessoas vão procurar para comprar. Né? Meu Deus, não sei de onde tirei isso. E até porque a visão que eu tinha é o seguinte, que a empresa era muito bem posicionada no Sul. Lá o telefone tocava mesmo, as pessoas buscavam para comprar. Só que, cara, a Etos, lá no Sul, ela já era um filho adolescente, entendeu? E aqui era um bebê, tava engatinhando. E eu queria ter essa mesma posição, né? E aí eu disse, cara, meu Deus, vai ser muito mais difícil do que eu previsionei, assim. Na época eu tive uma conversa com o Ney, perguntei pra ele, cara, qual é o ticket médio hoje da solução? Por quanto tu vende uma solução hoje no comércio? Ele falou assim, cara, eu vendo ela por uns 7 mil reais, mais ou menos, produto, né? Meu serviço de setup e implantação, uns 7 mil. Cara, a gente cobra aí uns 700 reais de mensalidade, mais ou menos. Eu já peguei, já fiz a conta, né? Cara, se eu vender, então, tipo o lobo de Wall Street, né? Naquela conversa. Então, se eu vender 3 sistemas, eu vou ganhar 21 mil reais, né? Aí, não, é isso mesmo e tal. Mas, cara, e pra vender 3 sistemas, né? No mês? Quase que um sistema por semana. E aí eu peguei e fiz esse cálculo e tal, só que quando eu cheguei aqui, o meu produto não valia 7 mil, valia lá. A marca estava consolidada lá, o investimento foi feito lá. E quando você vendeu primeiro? Aqui, eu primeiro dei de graça. De graça. Podia ter sido eu, cara. O primeiro foi totalmente gratuito. E o segundo foi R$1.000. R$1.000 parcelado, e o terceiro foi R$1.000, e o outro foi 1.200. E o último 145. E aí eu lembro até hoje, cada venda era uma vitória, né, cara? Eu chegava assim muitas vezes lá para vender e eu, fazia uma baita de uma apresentação, entregava muito valor, falava para ele, cara, eu vou vir com a minha equipe aqui para dentro, eu preciso dessa oportunidade, né? Quero usar vocês como case de referência e tal. Tanto é que esses clientes que eu tô me lembrando agora são clientes até hoje, assim. Esse que eu vendi por R$1.000, por 1.900 e foi. Eu sei que teve um mês que eu vendi 5 softwares no mês. E no boca a boca, tá? Panfletando em loja por loja, indo nesses shoppings, né? Camelão, Via Catarina, Continente, Itaguaçu, loja por loja, todo dia entregando esse folder aqui, na época. E o cara perguntava, e aí eu pegava o cartão dele de volta. Essa era a minha tática, pegar o cartão, botava na base de e-mail, mandava o WhatsApp. E aí, cara, eu tava num centro comercial, lá em Campinas, centro comercial Petri, da Priscila Petri. E aí eu falei com o pai dela, o Telmo, e aí ele falou assim, cara, esse negócio aí de software não é comigo, cara. Não entendo nada disso daí. Ele era o dono do centro comercial. É um cara muito gente boa. E ele falou assim, fala com a minha filha, que ela tá lá em cima, ela que administra as lojas. E aí eu cheguei lá, a Priscila é hoje um pouco mais velha que eu, né? Ela faz parte do nosso núcleo também. E aí ela pegou e falou o seguinte, cara, tu participa de algum núcleo jovem já? Tu tá vendendo assim, como é que tá? Hoje tem um negócio, tu conhece o evento tal, vai ter hoje o Caíto Maia da Team Beans. Ele vai estar em tal evento hoje gratuito, tu tá sabendo desse evento? Eu falei, cara, eu tô perdido aqui, não sei nada. Eu conheço só a minha rua e para chegar até aqui eu vim no Waze, né? Eu morava em Barreiros, até Campinas eu fui no Waze. E aí ela disse, não, então faz o seguinte, cara, procura o núcleo, o GEM, o Núcleo de Jovens Empresários da ENF. Fui lá no Google, busquei o GEM e tal, ela já trocou no WhatsApp, ela já mandou ali, comecei a conversar com a Sandra, que hoje é nossa consultora do Projeto Empreender. E a Sandra, eu fiquei 6 meses conversando com ela, porque em 2016 eu não estava pronto ainda. Meados de 2016 eu não estava pronto já para frequentar um núcleo, assim. E toda quarta ali que tinha evento eu recebia o e-mail e olhava, tá acontecendo um negócio e eu não vou, cara, né? Toda quarta eu recebia aquele e-mail, Núcleo Jovem convida, palestra hoje com fulano, Beltrano. Aí eu botei uma meta, falei com a Bruna, dia
dia 1º de janeiro, né, ou em fevereiro e tal, quando voltar esse núcleo eu vou lá e eu vou participar. Eu quero ir em todas as reuniões, tá? Vou no núcleo de jovens empresários, né? E aí foi o que aconteceu, eu fui até a sede de Barreiros, cheguei lá, na minha primeira reunião do núcleo, era a reunião de planejamento estratégico. Porra, mó chato, uma Pra quem tá planilha, chegando é chato, a né? planilha na tela, as datas e o sistema do CGESC, a AGO e o ERG, eu olhei assim, meu Deus, o que eu tô Que é isso, fazendo né? aqui? Tá super direitinho. Entrei mudo, saí calado, eu e a Bruna, e eu disse, não, vou na próxima também. Vamos continuar, né? Foi minha promessa e tal. E aí foi, cara. Foi uma, foi duas e assim, pô, cheguei lá, muito conteúdo, cara. Pô, palestra de vendas, palestra de recursos humanos, palestra sobre tecnologia, cara, tudo. Gestão financeira, tudo que eu precisava, assim, gratuito, cara, né? Por R$20 por mês. E aí conheci um amigo lá dentro, outro amigo, e aí eu também não tinha muita amizade aqui, né? Eu saí lá de Criciúma, de Sara, tinha muito amigo, faculdade, curso técnico, grupo de escola, enfim, amizade, academia. Aqui não tinha ninguém, era só eu e a Bruna dentro de casa e tal. E aí de repente, pô, vem a festa do núcleo, né? Faz um churrasquinho, depois faz um encontro na casa de alguém, faz um encontro na pizzaria. A média de público dos eventos era 15 pessoas naquela época, a gente tinha um núcleo bem enxuto, assim. Igual hoje. Mais ou menos. E Dá 10% 10% que é hoje. Que loucura. 15 pessoas e tal, a sede antiga de Barreiros, né? Enfim, cara, daí no ano seguinte eu acho que eu já fui convidado para participar da coordenação como suplente, né? E aí já vem o feirão do imposto, a gente já faz um evento de peso no Colégio Gardner, aqui no Cobrasol, já me coloquei à disposição para ajudar no evento. E aí já comecei a ir nas AGOs, nos eventos maiores de fora. E eu lembro até do Rodinaldo e do Felipe, que participam conosco hoje, pô, Luan, abriu entrar de cabeça no negócio mesmo. Porque muitas vezes o pessoal olha assim, o cara chegando novo no núcleo, né? A gente fica aquele preconceito, veio só para vender e tal, né? Eu tenho uma história legal, lembrei agora de um amigo, Cláudio Omar, esse que é o responsável também pela nossa estrutura aqui do podcast. E quando ele chegou também, da Comodo Produções, nosso principal mantenedor, né, do Núcleo Jovem, todos os vídeos do grupo foi ele que fez até hoje, lá na minha época, inclusive. E aí eu olhava ele, pô, esse cara aqui veio só quer vender, cara. Esse cara aí quer vender, né? Quer vender vídeo aqui pra galera e tal. E pelo contrário, cara, ele continuou e foi incentivando o pessoal, e ele participava na época como mantenedor da CDL Jovem de Florianópolis, e ele conseguia ingressos para eventos de público, de grande público, evento grande, assim, renomado em Floripa, que a CDL patrocinava. Ele fornecia ingresso para nós, e de repente ele se coloca à disposição para começar a gravar os vídeos do núcleo, coisa que não existia na associação, tá? A associação ela tinha lá uma empresa contratada, fazia aqueles vídeos mais antigos, né, tipo institucional, aquele vídeo com dublagem e tal, narração. E o Cláudio foi lá, começou a fazer os nossos vídeos. E aí já foi dando outra cara pro núcleo e tal, foi se doando. Tanto é que tá aqui até hoje, né? É o cara que mantém a estrutura desse projeto, que é incrível, que é o Além do Cartão. Deixa eu só dar uma contribuição com relação a isso. Tu falou que o Cláudio não aparecia. Eu, quando conheci a Enfo, eu peguei a moto, né? Parei aqui, aí conheci a estrutura por 5 andares, um prédio desse tamanho, todo mundo com um super atendimento, cara, qualquer um parava ali e falava comigo, era super instruído, me apresentava a empresa da mesma maneira, sempre muito bem. E aí eu achei legal, tem curso, tem o plano de saúde, tem não sei o quê. Quanto que é? 55. Show de bola, vou me associar então. Tá, e o que mais que tem? Não, tem o lucro também, o júlio. Só que até quando então que foi isso? Foi final, foi metade do ano passado, tô fazendo um agora. Legal. E aí eu, cara, não sei o que é um núcleo, não sei, então pra mim era só pagar uma mensalidade no começo. Aí foi a mensagem do núcleo jovem lá. Aí eu assim, Sandro, o que é o núcleo jovem? É assim, assado. Legal. A gente já estava no núcleo de contadores, só que o núcleo jovem para mim era muito abstrato. Pensei assim, no núcleo de contadores eu não vou vender contabilidade para ninguém. Mas no núcleo jovem eu vou vender contabilidade para o pessoal, que é multidisciplinar. E cheguei lá com essa intenção. Primeiro dia, eu vi que era o coordenador, Thiagão, aí eu olhei assim, passa o telefone, vamos marcar um café amanhã.
Cara, o Thiago cagou pra mim. Ele não é nem aí. É que já conhece essa postura, né? Aí A gente reconheceu rápido isso. Né? Aí eu, tá, beleza, né? O Thiago meio bobão, né? Pensei. Aqui, ó, cara, eu tava sendo bobão, mas né? Aí, beleza, vim no outro encontro, aí depois eu vi que a turma realmente que tava se conectando era aquela turma que tava sem pretensão de vender. E eu sou um cara que gosta de participar. Eu me achava estranho de não estar ali naquele meio, porque eu sempre falei com todo mundo, só que o pessoal na abertura, quando eu tava com aquela ideia, eu mudei a postura, cara. É esse projeto, são outros projetos que a gente participa. Eu fui da empresa, né? Exatamente. A gente conversou sobre parceria, participou do teu podcast. Então, assim, como o associativismo devolve, mas à medida que tu entrega também, né? Então é muito importante deixar isso bem claro. Massa, brother. É que a venda ela não ocorre aqui dentro. Não. Né? Tu não vai fechar um contrato dentro da Enfo. É como se fosse a prospecção, o cara te ligando, né? O objetivo dele não é te vender, é passar para a próxima etapa, que é uma reunião. E como que ele faz isso? Tem que criar rapport, ele tem que se aproximar. Ele tem que ir além do cartão. Isso, exatamente, cara. Ele tem que pegar e te ligar, fala de Milson, tudo bem? Cara, eu vi tua empresa aqui, ela tem tal perfil, eu tô ajudando os teus concorrentes, o teu vizinho aí é meu cliente, eu quero marcar um bate-papo contigo, eu quero te apresentar como que eu faço esse trabalho. É uma coisa orgânica incrível, porque no fim das contas, eu, por exemplo, a maior parte dos contratos que eu fechei aqui na Enfo foi por indicação de alguém. Então não foi uma venda direta, mas à medida que você vai se relacionando, as pessoas vão conhecendo seu trabalho, alguém vai te indicar. E daí começa a surgir esse networking ao natural. Eu preciso de um sistema, cara, a solução está lá com o Luan e tal. Ele não precisa nem ele se vender, todo mundo vende ele por ele, né? Todo mundo se vende aqui. Você é uma prova disso, recentemente pegou um contrato, né, da minha família, né? Sim. A Dani precisa de um contador, pô, a gente tem o Augusto no núcleo. Então as indicações vão surgindo ao natural. Mas o que eu quero te perguntar, Lu, você assumiu a vice-presidência. Você vem de um ano como diretor e assumiu a vice-presidência. Então mais um degrau na escala de liderança dentro da Enfo. E aí é outra vertente muito legal do associativismo, que é o exercício da liderança. Porque você é líder na sua empresa, mas tem uma filial em São José, de uma empresa que é maior, mas a sua filial é uma equipe razoavelmente pequena, né? Isso. E aí você tem a oportunidade de ter uma liderança de um patamar maior dentro do associativismo. E quanto isso te ensina? Legal, cara. Então, o que me ensina? O Núcleo Jovem, primeiro, me ensinou muita coisa. Em 2020, eu estive como vice-coordenador. 2019 fui vice-coordenador, 2020 coordenador, depois veio a sucessão, Diogo, Thiago, né? Então sempre fui muito bem servido de amigos, né, dentro do grupo e esses amigos viraram meus clientes, todos eles sem exceção, tá? Cara, acho que 10%, mais de 10% hoje do grupo são meus clientes. E eu nunca vendi aqui dentro, né? Sempre vendi lá fora, tomando um chopinho, uma conversa, indo até a empresa do cara, entendendo a necessidade dele. Cara, eu consigo te ajudar dessa maneira, né? E lá na frente a gente fala de contrato, de valores e tal. E a tua pergunta, cara, é que as coisas elas acontecem na hora certa, né? A oportunidade aparece para quem está preparado. Eu sempre tive alguns contatos com algumas pessoas de diretoria dentro da Enfo, assim, de esbarrar no corredor, de trocar uma ideia. E um deles, na época que eu era coordenador, que palestrava pra gente, né, foi o Luiz Carlos Serpa, né? O Serpa tinha feito uma imersão no Vale do Silício, ele fez 2 cursos para nós, na Enfo Jovem, na época se chamava GEM, e depois chamamos ele para falar um pouquinho dessa experiência dele lá no Vale do Silício, né? Ele trabalhou visitou o Google, Facebook, enfim, e aí compartilhou conosco, é um cara que fala bem inglês, viaja bastante, e aí fiz uma amizade com ele. E aí tinha eventos do Núcleo Jovem, AGO, ERG, eu mandava um WhatsApp para ele, cara, eu quero tu lá, vamos lá. E aí depois ele assume como diretor de núcleos da entidade, né? E a gente sempre com um contato. Até que eu convidei ele para o ERG, né, que a gente fez aqui no Bar Ilustríssimo, com a Laine, no ano de 2021, ali pandemia, né? E aí convidei o Serpa para estar lá. Pô, Serpa, vai lá, abre o evento para nós e tal. Sempre lembrava dele. E aí quando esse cara recebeu uma oportunidade para sair da Enfo, ele virou diretor regional da FACISC, né, o consultor regional, dando suporte a núcleos empresariais na região. É um cargo remunerado na FACISC. Ele deixa vago a cadeira dele de diretor de núcleos
e lembre de mim, cara, né? Por essa nossa proximidade e tal. Eu estava em janeiro do ano passado, na praia e tal, com a minha família, e aí uma ligação dele: Luan, a gente precisa marcar uma reunião, tem um cliente para te indicar e tem um convite para te fazer. Conversamos a reunião, falou do cliente, no final falou: Luan, o negócio é o seguinte, eu recebi uma oportunidade para ser o novo consultor da regional da Facisc, trabalhar com projetos para núcleos empresariais na Grande Florianópolis, e a minha cadeira está ficando vaga na diretoria. Estou até então o presidente Neis, né, gestão do ano passado, e eu quero te fazer o convite para te me substituir. E é engraçado que quanto mais eu tentava me afastar do associativismo, mais ele me puxava, sabe? Teve um ano que eu quis me afastar, fui convidado para ser um dos diretores do CEGESC, aí acabei não aceitando a proposta e tal, o convite, né? É um cargo não remunerado, né? Sim. Então não aceitei o convite e tal, porque na época eu queria focar mais na empresa. No outro ano daí já recebo esse convite para diretor de núcleos. Então quando eu tentava assim, às vezes, agora eu já contribuí demais, eu vou dar uma descansada, vinha esse tipo de convite, eu voltava e tal, né? E aí eu aceitei o convite, cara. A gente começou esse trabalho no ano passado, né, em janeiro. Eu fiquei 18 meses no cargo como diretor de núcleos da entidade. Para quem não sabe, a Enflo, ela tem 7 núcleos empresariais, né? E são núcleos verticais, são núcleos segmentados, né? Oficina mecânica, contadores. E aí tem 2 núcleos que são multissetoriais, que é o Enflo Mulher, um núcleo só para mulheres empresárias, e o Enflo CDL Jovem. E comecei um trabalho na época que nós estávamos com 238 nucleados. Tá? Esse número hoje está próximo de bater 500 nucleados, em 18 meses, cara. Então, assim, a Enflo Mulher fez um trabalho incrível, triplicou o número de mulheres. A Enflo CDL Jovem também quadruplicou, quintuplicou o número de nucleados. Hoje o maior núcleo da associação, figura entre os 5 maiores do estado, acho que ele está no top 2, top 3, tá? Eu ainda acho que é o maior, porque tem uma dúvida sobre Criciúma, sabe? Criciúma parece que tá ali, né, lado a lado. Então eu acho que hoje pode ser o maior núcleo do estado de Santa Catarina, um núcleo que foi fundado lá há mais de 10 anos, né, por um pessoal também que eram filhos, né, de empresários que estavam aqui na entidade. O núcleo da mulher foi feito assim também, esposas do pessoal que já estava aqui dentro também, que tinham negócios, né? Então surge de uma necessidade e depois vem o convite para subir um degrau aí, aqui na associação, que seria o cargo de vice-presidente de assistência de serviço. Mas esse convite do presidente Gilberto, ele também, cara, ele não convida qualquer pessoa para fazer parte do time dele, né? É uma associação com quase 4.000 empresas, né? Que consomem, cara, em média, mais de... Tem um número, acho que são 70 mil serviços, entre treinamentos, planos de saúde, capacitações. Essas 4.000 empresas consomem isso, entendeu? Então é um volume muito grande, né? A gente tem 14 mil CNPJs na prefeitura, e 4.000 são associados aqui, né? A regional, 4.000 são associados à Enflo. Então, tem uma responsabilidade, né? Você está fazendo parte agora conosco no cargo de diretor de comunicação, sabe a responsabilidade que é. Então, eu fiz, cara, um excelente trabalho nos núcleos, sempre me doando, me empenhando aqui na entidade. O Gilberto viu isso e me convidou para continuar na direção, agora com o cargo de vice-presidente. E aí o objetivo é outro, né? É outro olhar. Tem outra pessoa agora para coordenar os núcleos, né? Que é a Mauricéia Mafra. Meu olhar agora está mais no varejo mesmo, fazer um trabalho mais voltado aqui para o comércio local, junto com a nossa equipe da CDL. Legal, meu amigo, show de bola. Edmilson, a gente sabe, um amigo aqui da televisão há muito tempo, né? Eu estou fazendo podcast, já vai fazer 1 ano agora, e a gente sabe quão rápido passa um podcast. Quando a gente senta aqui e começa a falar, né? Esquece das câmeras, começa a falar aqui deliberadamente e sai assunto de tudo que é jeito. A gente falou de associativismo, network, enfim, da tua trajetória, da Ethos, né? Bastante da Ethos, da tua trajetória, até do teu sogro, inclusive. Então, só que a proposta do podcast é levar por 1 hora mais ou menos, contar a sua história realmente, trazer o que tu trouxe, entregou bastante, né? E, cara, eu queria só que tu deixasse para o pessoal que vai assistir a gente com certeza, né? O pessoal nuclear é engajado, então
Deixa uma mensagem pro pessoal aí que quiser te seguir nas redes sociais, enfim, quiser te acompanhar mais de perto, ou que quiser realmente um contato para mostrar a Ethos e tudo mais. Cara, a mensagem que eu deixo pro pessoal, que a maioria frequenta o nosso núcleo, né? Ou às vezes que é um pessoal de fora que ainda não conhece, que está querendo empreender, está com uma ideia, para conhecer, para vir aqui até a instituição, frequentar o núcleo jovem. Aqui a gente diz que é um celeiro de oportunidades, né? Muita gente capacitada para ajudar, cara, pequenas e médias empresas, realmente quem precisa, né? Se tem alguma dificuldade, está passando alguma dificuldade na empresa, ou quer se capacitar, fazer relacionamento, aqui é o lugar. E eu diria o seguinte, cara, que o associativismo é isso. O associativismo é uma doação, né? É como se fosse o cooperativismo. Você coopera, você se doa, né? Tu doa o teu tempo e a minha hora é cara, a tua hora é cara, né? A gente sabe, a gente poderia estar em outra atividade agora recebendo para isso. Sim. Então a gente se doa, cara, e o objetivo é em comum, é fazer uma sociedade melhor, né? Eu não estou aqui para me doar tempo para fechar clientes, né? Senão eu estaria ligando para clientes. Enfim, a gente se doa para também ajudar as pessoas. Até a gente foi na visita Tramontina, né? E lá eu lembro de uma pergunta feita pro dono da empresa. Perguntaram para ele, tá, cara, tu investe tanto em capacitação aqui para os funcionários, não tem medo depois desse funcionário ficar um ano na empresa e vazar, entendeu? Ele falou, cara, se ele sair daqui, ele continua morando aqui na cidade, trabalha lá no posto de gasolina, na loja, ele me atende melhor, né? Ele prospera, ele paga imposto, ele compra aqui o meu serviço, o meu produto, e todo mundo sai ganhando. Então o associativismo é isso. O empresário ele tem que ter essa percepção, né? Que ele pode se doar, né? A gente deve parar um pouquinho de reclamar muitas vezes do governo, né? A gente olha só para o governo federal, mas pô, tem o teu bairro, né, cara? Tem a tua cidade, né, a tua regional, foca mais nisso, né? Ajude as pessoas, né, nesse trabalho de um associativismo, por exemplo, e aí o retorno, né, a venda é consequência. Top. Dos arrobas? Meu arroba é @oluantavares, meu Instagram. O Instagram da Ethos é @ethosistemas, com TH. O nosso site é aethos.com.br, aethosistemas.com.br. E lá vai ter mais informações, história da nossa empresa, os produtos que a gente comercializa. Eu também me coloco à disposição, o pessoal que tem empresa e queira bater um papo, trocar uma ideia, entender, né, como a gente consegue ajudar a empresa a alavancar os seus resultados, reduzindo custos, né, implementando uma plataforma, um método de implantação de sistemas. Eu me coloco à disposição para a gente, de certa forma, conseguir ajudar. Sensacional, muito obrigado pela entrega mais uma vez. Edmilson, muito obrigado por me acompanhar aqui. Obrigado também. É um prazer dividir essa bancada contigo mais uma vez, eu falando isso, porque realmente é um orgulho para mim estar aqui com ele, né, nessa mesa. Então, pessoal, a gente vai estar na primeira temporada do Além do Cartão. Isso é uma iniciativa que começou recentemente, né, e vai se estender aí, graças a muito trabalho por muito tempo. Então, aos nucleados que tiverem interesse, né, procurem a coordenação para saber como participar, e a gente vai estar sempre aberto aí para fomentar o negócio e a pessoa de todo mundo que está ali se envolvendo, se entregando para o associativismo, conforme a gente falou aqui no episódio, né? E, cara, deixar uma novidade aqui, que é o Espaço de Transformação Digital da CDL de São José. E o objetivo, cara, do Espaço de Transformação Digital é isso, é trazer o pequeno empreendedor, aquele cara que tem dificuldade, né, para fotografar numa loja, por exemplo, para gravar um podcast, gravar vídeos, lançar uma campanha, que não tem uma assessoria de marketing. A gente vai trazer esse cara para dentro desse espaço, o Espaço de Transformação Digital. Ele vai ser em um dos andares aqui da entidade, já tem projeto, previsão para entrega em setembro, tá, desse espaço, e vai acoplar ali um coworking, um espaço tecnológico, um espaço digital, e quem sabe a gente não leva o podcast lá para dentro desse espaço, né? Então, mais uma novidade aí da Enfa, que em breve vai estar disponível aí para todos os associados e também para toda a regional aqui, quem quiser vir aqui fazer uma reunião, enfim, conhecer, a gente levar as nossas reuniões do núcleo para dentro desse espaço, né? Então, eu estou por dentro do projeto, faço parte da comissão, em setembro a gente vai ter novidade. Maravilha. O meu recado final é curte e compartilhe. É isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, obrigadão. Agora passa as letras e a gente conversando.